pastor sobre a minha vida? Homem, eu tenho Cristo como cabeça da minha vida, e é Ele que eu estou submetido. E só tem um pastor, é Cristo, o ressuscitado. Nosso versículo inicial está em João, no capítulo de número 10, no versículo de número 15. Jesus de Nazaré, antes da cruz, faz uma analogia. Ele ainda falava por parábola. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. É uma analogia. Neste pacto Deus vos trata como filhos. Depois ele diz no versículo de número 16: ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Nós estamos num aprisco judaico, mas eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco judaico. Depois ele diz: a mim me convém conduzi-las. Não é um homem, não é o rei, não é o cardeal de Roma. Ele disse: a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá vários rebanhos e vários pastores. Não, eu vou ler. Eles não gostam, mas eu tenho que ler. Mas da cruz para cá, o nosso guia é Cristo, o ressuscitado. E ele disse: só há um rebanho. E só tem um pastor. Não é dois, não é três, não é um na Coreia, não é outro na Espanha. É um só, porque a igreja é uma só. Não existe duas igrejas, existe vários CNPJs, mas igreja de Cristo só tem uma, e só Ele é o pastor dela. Na atualidade, existem muitas pessoas tomando prerrogativas para si, dizendo: eu sou apóstolo. Outro diz: eu sou profeta. Ouça o que eu vou dizer a vocês: vocês não são nada. Vocês tomam uma prerrogativa para vocês, para enriquecer. Vocês gostam de ter títulos, vocês gostam de ter posição, mas vocês têm que aprender pelo evangelho da graça de Deus, que o lugar de vocês é no nada. Quem deve ser honrado e exaltado é o cabeça da igreja, e o seu nome é o Cristo ressuscitado. Ele é o pastor. Não conhecemos outro. Eu até conheço, mas não reconheço. Eu não tenho pastor sobre a minha vida. Homem, eu tenho Cristo como cabeça da minha vida, e é Ele que eu estou submetido. Nós não seguimos homens. Eles usam, porque são terríveis. O Deus deles é o ventre. São ventre preguiçosos, e gostam de usar os títulos escritos aqui para dominar homens. Mas domina quem não tem olhos iluminados, para quem a mente não se abriu ainda. Eles dizem que eles são presidentes da igreja. Eles dizem que são fundadores da igreja. Deixa eu pegar um gancho aqui. Todo local que você passar e ver numa placa dizendo fundador da igreja fulano de tal, corra. O fundador da igreja é Cristo, fundou na cruz. Ele que fundou a igreja com o seu sangue. Então eles vão numa passagem de Paulo, quando Paulo escreveu aos Efésios, e se utilizam de um texto para dominar as pessoas. Efésios capítulo 4, versículo 11, olha aí. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Aí eles se utilizam disso aqui e diz: olha aí, não tem apóstolo na graça de Deus, não? É Paulo que está falando. E quem deu apóstolo para a igreja foi Cristo. E aí, Gerardo? E aí, que quando você isola um versículo do seu contexto, você deita e rola e faz o que você quiser. Mas quando você descortina, quando você mostra o contexto, você entende.
que Deus não iria entregar a sua igreja amada, comprada e regenerada com o seu sangue, e deixar sob o domínio de um homem, e ele tomar a prerrogativa sobre si, dizendo: eu sou apóstolo e aqui eu faço o que quiser, porque é o que eles fazem aí. Então, quando se lê o contexto disso aqui, aí você começa a descortinar. Vamos ao contexto. Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós. Não está só na vida de um homem, não é privilégio só do apóstolo, não é privilégio só do bispo, segundo a proporção do dom de Cristo. 8. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então você começa a entender que o que Paulo disse no versículo 11 não é um título para dominar as pessoas, são dons. Então uma coisa é ter um dom, outra coisa é ter título e fazer disso uma autoridade eclesiástica. Autoridade o quê? Isso não é lei de Moisés, meu amado. Todos nós somos uma autoridade em Cristo, todos nós temos a mesma unção, todos nós fomos comprados pelo mesmo preço, todos nós somos morada do Altíssimo. Quer mais autoridade do que essa? Tu não é melhor do que eu, não sou melhor do que você, somos iguais perante o Pai, meu amado. Já não basta autoridade governamental, já não basta autoridade secular. Você, homem igual a mim, comprado pelo mesmo sangue, vai querer usar de um título inexistente? Isso é dom. Se Paulo, que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. 11. E ele mesmo concedeu os dons, uns para apóstolos, são dons. Depois ele deu outros para profeta, são dons. O dom é uma coisa, o título é outra. E o dom é meu ou é do Espírito Santo? Do Espírito Santo, porque foi concedido. Como é que eu vou usar disso de um título para dizer: eu sou, opa, o único que é Cristo? Haverá um rebanho e um pastor. Ele pode dizer: eu sou, o resto não é nada. São dons que ele concedeu. E esse dom está só na minha vida? Esse dom está na vida de qualquer uma pessoa que ele quiser manifestar. Você pode ter um dom de apóstolo no teu trabalho. Deus pode manifestar em você o dom de profeta e você ser profeta na sua família. Profeta para alguém que está com depressão, para alguém que está angustiado, porque é dom. E o dom é de quem? É de Geraldo ou é de Cristo? De Cristo. E se é de Cristo, ele manifesta na vida de quem quiser. Você recebe? Então você pode ser o que Deus quiser que você seja. Mas eles querem a prerrogativa só para eles. Só eles que detêm a revelação. Aí você vê como é que a coisa é nociva. Aí você tem que estar debaixo da cobertura dele. Você tem que estar debaixo da unção dele. Só que nós estamos debaixo da cobertura de Cristo. Nós estamos debaixo da unção de Cristo. Nós somos guiados por Cristo. Nós somos rebanhos de Cristo. Porque só há um pastor que é Cristo. E quando você entende isto, sai a culpa, sai o medo e sai o pânico. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tem uma vírgula aqui, tá? Olha o que ele diz no 12: com vista para dominar a igreja, tomar o dinheiro do povo, ter as melhores coisas. Esses dons são específicos para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. É para aperfeiçoar você, é para iluminar você, é para te dar sabedoria. Não é para usar disso aqui para se ostentar, ter os primeiros lugares. E ter os primeiros lugares, isso é até pouco. Tem lugares aí que você nem vê o cabra,
Ele já desce numa retoma, no início, o fim, quando sai, parece até nem sei o nome do santo que eu poderia dar para esse cão. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Não acabou não, tem uma vírgula ali, tá? Agora, veja o 13, veja o 13. Até que parou. Esses dons de apóstolo, pastores, mestres, evangelistas, são para sempre? Aqui diz que é até aqui. Até aqui não é para sempre. Diz que esses dons são até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento. Então, quando você chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento, aquele dom que Deus usou como apóstolo para a tua vida, vai parar ali, e esse dom vai ser em você, e você vai ensinar outro até que. Aí aquele aprende e ensina outro até que. Aí aquele aprende e ensina outro até que. Até o quê? Até que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Tem exclusividade? Ou isto está em mim, passa para você, você ensina outro, ele ensina outro, até aqui, aí você fica maduro, já não precisa de ninguém te instruir, te ensinar, aí você ensina aquele até que ele cresce, ele ensina o outro, ele ensina outro, e haja uma igualdade. É isso que Deus quer. E todos me conhecerão, do menor até o maior, disse o santo. O pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Eles isolam esse contexto. Então, se alguém detém para si esse título, ele fica aqui permanentemente. Eles ficam aqui, aí vira aquela empresa de família, né? O pai é pastor, jubila, entra o filho, entra o neto, aquela empresa de família. Paulo disse: não, isso são dons do Espírito Santo até que você cresça. E depois você transmite a homens fiéis e idôneos. E você cresceu, ensina o outro. E você ensina o outro. E todos conhecerão. Alguém pode ter me perguntado: mas Paulo diz que ele estabeleceu o apóstolo na igreja. Olha lá o que diz 1 Coríntios 12, 28. Olha aí. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolo. Olha aí, tem ou não tem apóstolo na igreja? Tem como os dons. Agora, a igreja é um local físico? Alô? A igreja não é um local físico. A igreja pode até se reunir no local físico, mas a igreja de Cristo é espiritual. Neste momento, há igrejas de Cristo na Zâmbia, a igreja de Cristo na Polônia, a igreja de Cristo no Zaire, a igreja de Cristo em Portugal, a igreja de Cristo aonde estiver um eleito, e nela quem está estabelecida não é um homem, não é um pastor, não é um bispo, não é o cardeal de Roma. Quem está estabelecida na igreja é Cristo, o cabeça, o dono, o proprietário, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quando ele diz lá que ele estabeleceu Deus na igreja primeiramente, é que quando a igreja está reunida, esse dom pode se manifestar. Pode se manifestar em mim, pode se manifestar em você, pode se manifestar nele. O dom é do Espírito Santo. Ou ele não tem liberdade para usar quem ele quiser? Tem. É por isso que nós não temos espaço lá, porque nós temos a consciência de que tudo isso relatado por Paulo são dons do Espírito Santo. Eu estou à disposição do Espírito Santo. A igreja está em qualquer lugar onde as vidas estiverem reunidas. É que os homens não querem aceitar isto. Os homens querem deter esta autoridade e dizer: eu sou pastor. Não é. Se a igreja está reunida, você não é o pastor. Você pode estar pastor.
Se a igreja não está reunida, aí nem você é e nem você está, porque você é um membro sozinho do corpo. O cara me encontrou no supermercado e falou: pastor Geraldo? Está eu e minha esposa aqui, como é que eu posso ser o pastor? Agora, se chega você, chega mais um, a igreja está reunida. Vamos começar a falar, porque pode se manifestar o dom de pastor é em você. Você falar coisas aí acerca da palavra que eu jamais poderia ouvir. É o Espírito Santo. Tu é membro junto comigo? Sim ou não? Sim. Aí eu vou dizer: você não pode falar porque você não é pastor. E não é mesmo, o pastor é Cristo. Mas eu reconheço que o dom do Espírito Santo se manifestou em você, e você trouxe algo de novo para mim, que edificou a minha vida. É isto que é o dom de apóstolo, de pastor, de profeta, quando a igreja está reunida. Se a igreja não está reunida, o dom não vai se manifestar. Para quê? Se o dom é para edificar a igreja. É claro, meus amados, que muitas reuniões por aí não são para exaltar a Cristo, e o dom não se manifesta. Que são para contendas, são para briga, são para falar um do outro, são para atacar, são para tomar dinheiro, e o Espírito Santo não se manifesta. Mas no local onde as vidas estão centralizadas, presas, arraigadas a Cristo, aonde a reunião é cristocêntrica, o louvor flui, a adoração flui, a palavra flui, e as vidas são edificadas e Cristo exaltado.